Bem-vinda à aula 6. Eu vou te explicar o que você pode estar fazendo durante o seu trabalho de parto para diminuir o tempo. E também eu vou te explicar um pouquinho sobre o nosso sistema nervoso, o que isso tem a ver com o trabalho de parto. Vamos lá? Antes de você saber o que deve fazer para diminuir o tempo do trabalho de parto, é importante você entender sobre o nosso sistema nervoso, como ele age e como ele reage, tá? O sistema nervoso simpático prepara o corpo para lidar com situações de estresse ou emergência. Para que o sistema nervoso simpático seja ativado, é necessário uma comunicação de estresse, de perigo, né? Uma comunicação de medo, de sofrimento. Ele atua como um mecanismo de defesa do corpo, né? E em momentos que o cérebro ele entende essa situação de perigo, o nosso sistema nervoso simpático entra em ação. E quando o sistema nervoso simpático entra em ação, existem algumas movimentações internas que acabam acontecendo no corpo, como por exemplo, a liberação da adrenalina, e aí os batimentos cardíacos ficam mais acelerados, as pupilas ficam dilatadas, existe uma contração muscular, o aumento da pressão, dilatação dos brônquios para aumentar mais a passagem do oxigênio, né? A respiração, ela fica aquela respiração curta, uma respiração mais ofegante, né? Os vasos sanguíneos também acabam se contraindo, diminuindo o fluxo de sangue, automaticamente diminui também o oxigênio, a gente começa a transpirar, né? E cada pessoa também pode ser que tenha aí a sua particularidade no que aconteça quando existe essa ação do sistema nervoso simpático. Então, vamos analisar esse caminho que pode acontecer no seu trabalho de parto. O sistema nervoso simpático ativo, né, existe uma liberação da adrenalina, diminui o fluxo de sangue, diminui a respiração, tem um estresse interno, existe uma contração muscular que automaticamente você acaba sentindo mais dor, né, quando os músculos eles estão contraídos, você acaba sentindo mais dor, sentindo medo e aí acaba se abandonando o trabalho de parto ou o trabalho de parto ele acaba ficando muito mais longo. Então, veja bem, antes da gente saber o que a gente deve fazer para diminuir o tempo do trabalho de parto, a gente precisa saber o que não devemos fazer para que esse trabalho de parto realmente fique mais longo, né? A gente precisa primeiro saber o que não devemos fazer. E o que não devemos fazer? Travar a língua, cerrar os dentes, fechar firmemente os olhos, cerrar os punhos, fechar o corpo, se recolher, contrair o períneo, gritar, que eu já falei, né, sobre isso e também vou falar de novo no próximo módulo. Falar palavras negativas, que já falei sobre isso também, questão da comunicação, ou seja, tudo isso que eu tô falando tá ligada à questão da comunicação corporal e a comunicação. Agora que eu te falei algumas coisas que você não deve fazer, eu vou te falar o que você pode fazer para facilitar o nascimento e diminuir o tempo do trabalho de parto. Primeira coisa importante é inibir o sistema nervoso simpático e deixar mais ativo o parasimpático. Como nós fazemos isso? Ver primeiro a dor como algo que faz parte e se movimentar com a fisiologia do parto, a favor dessa fisiologia através da nossa comunicação, que eu venho falando isso, porque é extremamente importante, uma das coisas mais importantes que vai diminuir o tempo do seu trabalho de parto, né? Ter uma comunicação de calma através das expressões corporais, como por exemplo, gemer. Sim, gemer, soltar a voz como um gemido e não um grito.
dançar, se movimentar de forma livre, abraçar, rir, visualizar coisas positivas, respirar, fazer posturas que vai te trazer calma, alguém te auxiliar com uma massagem, água quente, o corpo quente, luz que está mais baixa, né? Falar palavras positivas, mentalizar palavras positivas. Isso tudo faz com que o seu sistema nervoso simpático seja inibido e cause então uma liberação hormonal dos hormônios facilitadores do nascimento. Eu sei que talvez pode ser desafiante você fazer essa comunicação positiva em trabalho de parto, porque realmente a dor ela é grande. Eu não estou aqui para te dizer que você vai ter um trabalho de parto sem dor, que também é possível, mas eu não quero te trazer essa ilusão. Eu quero que você entenda que você é responsável pela forma como vai estar no seu trabalho de parto. Por isso, treine o seu corpo para que você vá para o seu trabalho de parto com uma comunicação positiva. Diminuir o tempo do trabalho de parto pode ser fácil e simples se você treina o seu corpo durante a sua gestação. Faça todas as práticas, crie experiências positivas de ocitocina, de liberação hormonal, que vai facilitar o trabalho de parto, e comunique coisas positivas.